Durante 11 anos eu fui pastor no Mato Grosso. Muitos irmãos foram do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, para começarem ou recomeçarem a vida lá no Mato Grosso. Alguns também foram do Nordeste, alguns foram para o campo, outros foram para o comércio, outros foram para o garimpo. Eu sou pastor há quase 30 anos aqui em São Paulo. Aqui também é um lugar de muita migração. Aqui vem irmãos do Sul, vem irmãos do Centro-Oeste, vem irmãos do Nordeste. Vem para começar a vida aqui ou recomeçar. É fato que, normalmente, jovens, né, talvez 20, 30 anos, alguns descendem de pessoas que vieram dessas regiões. Fui pastor também dos irmãos japoneses e eu quero pensar com você sobre esse assunto em que sentido? No sentido de Abraão. Abraão, com 75 anos de idade, deixar Harã, lá na Turquia, para ir até a terra de Canaã. É fato que em Atos 7 é mencionado que Abraão foi chamado já quando morava em Ur dos Caldeus, né? Imagine ter que começar a vida. Quando a gente é jovem, a gente tem disposição, tem ânimo, tem coragem para enfrentar os novos desafios, né? Eu tenho um filho que mora na Hungria há quase 5 anos e ele enfrenta lá a dificuldade do frio, a barreira da língua e tantas outras coisas, mas está vencendo os desafios porque ele se propôs a ter essa nova realidade na vida. Muito bem, agora imagine um homem com 75 anos de idade ter que deixar o seu lugar, a sua cultura e ir para um lugar onde ele não sabia qual seria a sua parada definitiva. Mas por que o pastor está falando de Abraão? Porque vamos tratar um pouquinho sobre os reinos dos homens e o reino de Deus. Sejam bem-vindos, alunos e professores da Escola Sabatina, para a lição desta semana, As Nações, parte 1. Sabe, eu poderia ler para você e dizer, olha, o verso hora da semana é Apocalipse 11, verso 15. Não é, o verso hora está em Daniel 7, verso 14. Mas me permita ler o texto de Apocalipse 11, verso 15. O sétimo anjo tocou sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam, o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui é Jesus reinando de fato com o seu povo, né? Por ocasião da sua volta. Mas o verso para memorizar está falando quando Jesus vai à presença do Pai, né? E nós entendemos que isso tem que ver com 1844, e foi-lhe dado então o domínio, né? Ele foi receber então de autoridade, né? Como direito o governo deste mundo para então poder ser o regente definitivo deste planeta. O texto diz assim, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, verso 14. Na próxima semana será estudado com mais detalhes o capítulo 7 de Daniel, mas você que conhece a profecia que está escrita lá, você sabe que há a menção de alguns animais, o leão representando Babilônia, o urso representando a Medo-Pérsia, o leopardo representando a Grécia, e o animal terrível e espantoso representando Roma, e depois as suas pontas, a ponta pequena, que tem que ver com um domínio que aparece não militar, não civil, mas espiritual. O fato é que, depois de apresentar a sequência dos domínios neste mundo, o que é narrado em Daniel capítulo 7, é que vai chegar o dia em que Jesus então assumirá o seu reino, né? Aqui a descrição dele na presença do Pai. E este reino que ele assume também é repartido com os seus filhos, né? Daniel capítulo 7, versos 17, verso 27, enfatizam que o reino foi entregue aos santos do Altíssimo. Por fim, o povo de Deus, aqueles que de direito devem viver sob o reinado de Jesus, vão receber o reino para viver por toda a eternidade. Ao longo dos séculos, governadores humanos dominaram o povo de Deus, perseguiram, maltrataram e, como diz Hebreus capítulo 11, pessoas dos quais este mundo não era digno. Quando Deus criou o mundo, a intenção de Deus era governar este planeta com o santo par lá no Éden, né? Adão e Eva, e ali eles iam crescer e multiplicar, e Deus estaria então governando o planeta Terra como Criador, né? Mas acontece que Adão e Eva pecaram,
e por muito tempo eles, tendo saído do jardim, mas quando chegou a época do dilúvio, a destruição deste mundo, Deus então levantou o jardim do Éden e o levou de volta. Mas quando essa terra estiver renovada, e você lê lá no final do Apocalipse, o jardim vai ser novamente reintroduzido aqui na terra. A árvore da vida estará mais uma vez à disposição dos filhos de Deus para poderem se alimentar. Muito bem, mas depois da queda então de Adão e Eva, você tem uma mudança de ciclo, de realidade. E você vai ter, conforme a descrição da lição aqui, em Gênesis capítulo 10, a mudança do patriarcado para o imperialismo por parte de Nimrod. Nimrod era bisneto de Noé. E a Bíblia diz que ele era caçador diante do Senhor, em Gênesis 10, verso 9. Nimrod quer dizer nós nos rebelamos. Então, Nimrod tem uma atitude de rebeldia contra Deus. Essa expressão que ele é um caçador diante do Senhor, na verdade está dizendo que ele enfrenta o Senhor. E Nimrod, ele estende o seu governo, o seu domínio, né? Ele estende até fundar Nínive, até Babilônia, né? Babilônia, de fato, foi o primeiro reinado de Nimrod, né? Então, você tem ali na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, você tem ali dois lugares importantes. Você tem Nínive, perto do Tigre, e você tem também a Babilônia, perto do Eufrates. Dessa região ali, mais ou menos essa região ali, foi que Nimrod provavelmente deve dar início a esse processo em que os homens vão construir a Torre de Babel para o seu topo chegar até o céu e enfrentarem a Deus, né? Então é dali que Abraão é chamado para sair, para viver em uma outra terra que Deus iria lhe mostrar, né? Então, vamos focar um pouquinho mais nessa questão de Babel, né? Babel vem do acadiano Babilu, que quer dizer porta de Deus, né? Também você tem em grego a expressão Babilônia, né? Então, o fato é que Nimrod, ele vai desenvolver ali cidades-estados e que acabam, de certa forma, agindo para afrontar a vontade de Deus. Então, você sai do panorama em que Deus governa no Éden e você tem um panorama em que começam a surgir aí impérios, cidades-estados, governos humanos que muitas vezes são contraditórios à vontade divina e muitas vezes preocupados apenas com consigo mesmo, não é verdade? Então, vamos pensar um pouquinho nessa transição. Então, na verdade, Abraão era de Ur dos Caldeus, ele sai com seu pai dali, Tera, e vai para Harã, que é na Turquia, e dali, então, eles descem para Canaã, né? Então, vamos pensar um pouquinho as nações que estavam sendo fundadas ali, né? Deus então intervém na questão da Torre de Babel, os homens se espalham com línguas diferentes, né? Mas Deus quer demonstrar o seu governo nesse mundo e ele chama Abraão para sair daquela região da Mesopotâmia e ir para Canaã, para fundar a sua nação, o seu próprio povo, né? Aí a palavra nação, né? Ou nações no hebraico, goim, se você vai para o grego, que vai dar origem à palavra etnia, no latim, nações, é a palavra gentiles, né? Então, existem nações que tentam afrontar a Deus. E Deus também, com Abraão, quer estabelecer a sua nação, o seu povo, e de Abraão, conforme está em Gênesis capítulo 12, Deus então quer abençoar todos os povos da terra, não é? E eu queria ler com você o texto que está em Deuteronômio 4, verso 6, porque você tem aí um contraste de Abraão com a Torre de Babel, né? Você tem um contraste com os descendentes de Abraão, já com o povo de Israel estabelecido, né? E caminhando para Canaã, e Moisés fazendo o seu discurso, relembrando a maneira como Deus guiou o seu povo pelo deserto, né? E agora estavam para entrar em Canaã, e como eles deveriam se comportar, né? Em Deuteronômio 4, verso 6 diz: guardai-os e obedecei a eles. Assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente.
Então, Deus dá os estatutos, Deus governa sobre o seu povo e diz, olha, as outras nações verão que vocês são uma nação santificada, um povo escolhido, com um Deus verdadeiro, e eles então foram escolhidos para testemunhar as outras nações. Você tem um exemplo disso na história de Salomão e a rainha de Sabá, que vai encontrar-se com ele, porque houve da prosperidade. Esse era um método que Deus usava no passado. O método que Deus usou com o povo de Israel era dar prosperidade, riqueza, longevidade, vencer as batalhas quando elas surgissem e com isso chamar a atenção para o Deus vencedor. E as outras nações então iriam procurar aquele exemplo e procurar por fim aquele Deus. Mas acontece o quê? Que o povo de Israel, após entrar na terra de Canaã, né, Deus falou para Abraão que o seu povo seria escravo, né, depois voltaria para aquela terra, e ao voltarem para Canaã após o cativeiro egípcio, eles vão acabar querendo ter o mesmo comportamento daquelas nações, aquilo que Deus não esperava que eles fizessem. Eles queriam, então, deixar a teocracia, o comando direto divino, as leis divinas, a autoridade divina, para ser iguais os povos que estavam ao redor deles ali, alguns dos quais foram expulsos por eles. Vamos ler isso? Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, vamos dedicar aqui a leitura do verso 5. Daniel 8, verso 5. Eles disseram, tu já estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constituímos agora um rei para nos julgar como tem todas as nações. O modelo edênico não estava bom para eles. Talvez quisesse o modelo de Babel. O modelo cananita, pagão. E eles vão a Samuel e falam, Samuel, você já está velhinho. Samuel era um juiz em Israel, não um profeta. Você já está velhinho, Samuel, você não tem como governar. Os teus filhos não seguem o teu exemplo. Então vamos estabelecer um rei. Até Deus havia mencionado em Deuteronômio que eles iriam ter essa perspectiva, essa vontade, né? E Samuel ficou todo chateado, triste, foi falar com Deus, olha, Senhor, o povo está me rejeitando. Deus falou, não, Samuel, não é você que eles estão rejeitando. Eu me lembro de Jesus falando que qualquer que der um copo de água a um seguidor de Cristo não ficará sem sua recompensa, né? E quem negar a Jesus, ele também o negará diante do Pai Celestial, né? E Paulo disse que os que querem servir piamente a Cristo padecerão perseguição. Bom, o fato é que Samuel estava todo ofendido, foi falar com Deus, e Deus falou, não, Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Vamos dar um rei para eles. E Samuel falou assim, olha, se vocês querem um rei, é a continuidade desse texto. Esse rei, ele vai cobrar impostos de vocês, ele vai confiscar propriedades, os vossos filhos vão servi-los, e você vai ter recrutamento militar, vai ter muita coisa. Vocês querem? Sabe, a história de Israel vai registrando o que foi, de fato, a monarquia, né? Tanto Israel quanto Judá, né? Quantas lutas, quantos problemas, quantas vezes a Bíblia diz que aqueles reis que governaram Israel, eles haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor. E você sabe que na Bíblia, os reis que dão atenção às coisas espirituais, que dão atenção ao templo, existem mais páginas da Bíblia falando sobre eles. Aqueles que levaram o povo à apostasia, abandonaram o templo, esses a Bíblia não menciona muito. Talvez a exceção de Manassés, vamos falar um pouquinho sobre ele aí, o que mais governou, 55 anos, se não me falha a memória, não é? Muito bem, então, mas até os bons reis cometeram seus erros. Por exemplo, quando Davi se deitou com a mulher de Urias, com Batseba, no segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 27, diz que o que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, mesmo bons reis cometeram as suas falhas, mas eles pediram, eles não queriam mais a teocracia, queriam a monarquia. Mas vamos pensar um pouco sobre os governantes das nações, o texto que está em quarta-feira, né? Então, vamos pensar no Antigo Testamento, vamos pensar em Manassés, né? Manassés ofereceu seus filhos a Moloque. Esse texto, você tem dois textos mencionando isso, segundo livro de Reis, capítulo 21, verso 6, e segundo livro de Crônicas, capítulo 33, verso 6. O povo de Israel foi cometendo seus erros até que, por fim, acabou enfrentando o cativeiro. Você tem o cativeiro assírio e você tem também o cativeiro babilônico. Mas
Como Jesus falou, olha, os gentios, eles são dominados pelos príncipes, mas vocês não devem viver assim. Quem quiser ser grande, que seja como quem serve. Assim como ele, o próprio Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. Nós vamos fazer uma relação, então, entre os governantes em Israel, o Antigo Testamento, com a atitude da igreja, que vai acontecer também a partir do Novo Testamento. Então, em Israel, você tem situações de desobediência, de apostasia, você tem os cativeiros. Na igreja cristã também, você vai ter situação em que aparece a apostasia, em que a igreja começa a se envolver com o Estado. Vamos pensar com base naquelas cartas que estão no início do Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, né? Você tem, então, o exemplo da carta à igreja de Esmirna, que representa o período que vai do ano 100 ao ano 313, um período em que a igreja era terrivelmente perseguida. Aí você tem o outro período seguinte, a carta à igreja de Pérgamo, que vai, então, esse período de 313 a 538. E é nesse período que Constantino passa a exercer, então, o governo de Roma, né, como imperador. Não é? E Constantino, ele vai ter uma virtude, porque ele vai acabar com a perseguição que está acontecendo com os cristãos, sabe? Há narrativas de concílios, você tem o concílio, por exemplo, que foi patrocinado, que foi orientado por ele, o concílio de Nicéia. Você tem reuniões dos cristãos no começo desse período em que relatos históricos mostram que alguns vieram aleijados, outros que haviam perdido a visão, tudo por terrível perseguição que houve contra a igreja nos seus primórdios. Depois você tem o período representado pela carta à igreja de Tiatira, que vai de 538 a 1563. Então, vejam, no período representado por Pérgamo, a igreja deixa de ser perseguida, mas ela começa a se envolver com os governantes deste mundo. Aí tem a história de Constantino. Depois, a igreja que era perseguida, no período de Tiatira, que vai de 538 até 1563, é uma igreja perseguidora. Eu estive em Roma alguns anos atrás e eu estive lá no batistério ao lado da igreja de San Giovanni in Laterano, onde, segundo relato de alguns, Constantino teria sido batizado em sua velhice. Eu queria ler aqui alguns relatos sobre Constantino, sabe? Segundo Eusébio de Cesareia, que é um escritor que tinha um apreço muito grande por Constantino, e dá para pensar nisso, porque Constantino pôs fim à perseguição à igreja. Mas aí houve outras situações que já mencionamos, a igreja se envolvendo com o Estado, a igreja começando a exercer uma autoridade, não mais uma igreja para servir, mas líderes querendo ser servidos, né? Depois vai entrando doutrinas pagãs e vai contaminando o ensinamento puro, bíblico de salvação, né? Então você vê aqui, por exemplo, sobre Constantino, na véspera da batalha de Ponte Milvia, 28 de outubro de 312 d.C., Constantino teria visto no céu, junto com seus soldados, uma cruz luminosa acima do sol, com a inscrição em grego ou latim, In hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Na noite seguinte, Cristo teria aparecido a ele em sonho, dizendo para adotar o símbolo cristão em seus estandartes de guerra conhecido como Cristograma, XP, né, as letras gregas Ki e Rho, iniciais de Cristo, né? Aí você tem a conversão de Constantino. Após vencer Mexêncio na batalha de Ponte Milvia, Constantino interpretou sua vitória como concedida pelo Deus cristão. Em 313, junto com o imperador do Oriente, Licino, Constantino emitiu o Édito de Milão, que concedeu liberdade religiosa aos cristãos e pôs fim às perseguições. Ele foi batizado apenas no seu leito de morte em 337, provavelmente por Eusébio de Nicomédia, um bispo simpatizante do arianismo. E assim, de certa forma, a igreja foi perdendo a sua pureza doutrinária e a semelhança do que aconteceu no passado, texto do povo judeu, de reis que ajudaram o povo a entrar em apostasia. Você tem também no cristianismo uma situação de apostasia promovida por líderes religiosos. Isso estava na profecia já no Apocalipse, conforme mencionamos a você. Mas qual o propósito de Deus para a sua igreja? Ser luz para os gentios. Números 14, versos 17 a 21, eu quero destacar uma frase: a glória do Senhor encherá toda a terra. A intenção de Deus
é que o seu povo, no passado, o povo judeu, e no presente, o povo cristão, seja uma demonstração da glória de Deus para as pessoas conhecerem. Isaías capítulo 42, verso 6 e demais textos, 49, 6 e 60, verso 3, vão dizer que o povo de Deus tem que ser luz para os gentios. E Apocalipse 18, verso 1 a 4, fala de outro anjo que aparece no céu e diz: sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Esse anjo junta a sua voz com a voz do segundo anjo, que também diz: caiu, caiu, Babilônia. Então você tem também um propósito nos dias de hoje que Deus tem com o seu povo. E nós acreditamos no texto de Apocalipse 14, verso 6, onde diz que o evangelho eterno deve ser pregado a cada nação, tribo, língua e povo. E nós acreditamos, conforme Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11, que no passado Deus usou o Israel literal e que agora Deus tem o Israel espiritual para cumprir a sua mensagem. Sendo dirigido por Deus, esse povo deve anunciar quem é o verdadeiro governante, quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a quem nós devemos obedecer. E aí então eu faço uma pergunta para você muito particular, muito individual. Já que Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Quem é o rei que governa a tua vida? A quem você está se submetendo? E se você luta por um exército, por qual exército você luta? Luta pelo exército de Cristo? Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de saber que o Senhor é quem governa o mundo, o Senhor é quem governa o universo, e nós queremos entregar nossa vida em tuas mãos para que se faça a tua vontade. E quando Jesus se levantar para que acima da sua autoridade e direito, de fato ele governe sobre esse planeta, nós estejamos entre os remidos que vão viver eternamente sob o governo de Jesus. Te agradecemos por tudo em nome dele. Amém.